Tá gravando, pessoal. Bom dia a todos. Hoje, então, aula de treinamento físico, da disciplina de treinamento físico. Nessa etapa da aula aqui, nós vamos falar sobre treinamento de força máxima, né? Métodos de treinamento de força máxima. E vamos lá, já vou ir compartilhando a tela. Share sound. Com o Diego e a Luíse, né? Vamos modo. Me deem só um toque, gente, se vocês estão vendo a tela e ouvindo agora, a partir de agora. Olá, professor. Olá, turma. Eu sou o Diego e junto da colega Luísa a gente vai apresentar o método de força máxima. Então, treinamento de força, tá? Treinamento de força, ele também é chamado de treinamento resistido, faz referência a qualquer tipo de exercício contra uma resistência, quer que seja ela carga opositora, o peso do próprio corpo, ou resistência elástica ou resistência ainda do ar, como paraquedas de corrida. Entretanto, o termo treinamento de força, apesar de estar englobado no conceito de treinamento resistido, faz referência a exercícios contra uma resistência, uma carga externa, facilmente conhecida, mensurável, condição que possibilita o controle minucioso das variáveis agudas do treinamento de força, principalmente a intensidade ou carga externa de exercício realizado. O que é a força dentro do treinamento de força? Ela é entendida como uma superação de uma dada resistência através de uma contração muscular. Também pode ser conceituada como a quantidade máxima de tensão que um músculo ou um grupo muscular pode produzir em um padrão específico de movimento, isso realizado em uma determinada velocidade. Por que se treina a força, né? O treinamento de força ele é treinado para melhorar o desempenho motor, como capacidade de tiro, de arremesso de um objeto, ou subida de escada, que pode levar a um melhor desempenho de diversos jogos, esportes e atividades do cotidiano. O que pode piorar ao longo do tempo, né, a mobilidade ou até mesmo a capacidade de fazer algumas atividades do cotidiano é o envelhecimento, justamente por reduzir a função neuromuscular associada à função da força máxima, né, potência muscular também, associada à redução no recrutamento, né, na sincronização e na taxa de disparo de unidades motoras, assim como redução da área de secção transversa e na espessura muscular, principalmente das fibras do tipo 2. Isso tudo vai diminuir a mobilidade e também a capacidade de atividades do cotidiano. Pensando nisso, né, o Rodrigo Rodrigues e os seus colaboradores, estudaram a comparação de treinamento de força tradicional e o treinamento de potência sobre a força muscular após destreino em mulheres idosas treinadas. Foram selecionadas 16 mulheres idosas, separadas em dois grupos, um grupo de treinamento de potência e um de treinamento tradicional. Que fizeram esses testes, né, uma repetição máxima no leg press, na flexão de joelho, na extensão de joelho, no supino reto e na remada baixa. Depois refizeram esse mesmo teste depois de 12 semanas de treinamento, com encontros de 2 vezes por semana, né, onde faziam contrações de 2 segundos, tanto na concêntrica quanto na excêntrica. E depois ficaram um período de treino de 26 semanas. Depois de todo esse período, foi analisado, então, quais foram os resultados. E o resultado é que, depois de 12 semanas, tiveram, sim, um aumento de força máxima. Mas, depois de 26 semanas, ainda assim, continuaram para os dois grupos um valor superior à primeira retirada de valores lá na primeira semana. Então, isso concluiu que o treinamento de força é extremamente importante, associado ainda mais com o de potência, para reestabelecer a força muscular e até qualidade de vida, né? Aqui a gente consegue ver uma estrutura muscular, né? E as proteínas actina e miosina, que são as nossas menores estruturas contráteis, responsáveis pelos diferentes tipos de contração. Contração concêntrica, que é a aproximação da origem da inserção muscular. A excêntrica, que é o afastamento dessas estruturas. A isocinética, que é a junção da concêntrica e da excêntrica dinamicamente, né? Ou seja, utilizando um aparelho que vai regular a velocidade e a força durante essa execução. A isométrica, que é as dois tipos de contração ao mesmo tempo, onde eles vão fazer um tipo de força muito específico, sem movimento. Então, dentro do treinamento de força, existem alguns tipos de força, né? A força rápida é uma delas, também conhecida como força de velocidade, é a capacidade de superar com alta velocidade de contração uma resistência. Está intimamente relacionado com o ciclo alongamento e encurtamento. Um exemplo desses é a pliometria.
Também a força de resistência, é a capacidade que o músculo tem de trabalhar repetidamente por um período relativamente longo de tempo, com um peso moderado, né, de leve e moderado, resistindo à fadiga. Ou seja, maior duração, menor força requerida. A força máxima também, é a quantidade máxima de força que um músculo ou um grupo muscular pode gerar em um padrão específico de movimento a uma velocidade específica, né, ou seja, muita força por um período curto de tempo. Os exercícios relacionados com o treinamento de força máxima são exercícios dinâmicos ou estáticos. Os exercícios dinâmicos, eles são exercícios que envolvam impacto, uma tração, um empurrão, ou o estático, né, que também façam a manutenção, a tração ou a pressão durante os seus movimentos. Intimamente ligado com a força máxima são aspectos estruturais, né, sistema neuromuscular, músculo e tendão, os nervosos, a comunicação entre o sistema nervoso central e o periférico, a mielinização dos tecidos, né, responsável pela capacidade rápida de comunicação, né, nos neurônios, adaptação metabólica neural e a regulação dos movimentos. Outros aspectos são os elásticos, né, armazenamento e dispersão de energia pelos tecidos, lá, de novo, pelo músculo e pelo tendão. Muito importante e determinante, né, para o treinamento de força é a velocidade, ela é relacionada aqui nessa curva força-velocidade, a lei de Hill, onde a gente consegue ver dois eixos, né, o eixo de força marcado aqui no meio e o de velocidade marcado aqui nessa horizontal, nessa vertical. E o que a gente consegue ver? A velocidade é marcada por um ponto zero, onde ela vai caminhar para os dois lados positivamente, né? Ela vai acelerar para os dois lados. Só que daí a gente vai ter que separar aqui no eixo central, para o lado direito, observando pela ação concêntrica da musculatura. O que se observa? Que a velocidade ao longo que ela aumenta, ela tem uma redução na capacidade de execução de força máxima, né? Aqui no meio a gente consegue observar que na velocidade zero ela consegue observar executar uma repetição máxima, ou seja, a força máxima é executada em isometria. Então, ao longo que ela vai acelerando a velocidade, a capacidade de recrutamento aqui de força, ela vai se reduzindo. Ou seja, ela tem, com o aumento da velocidade, ela demora mais para entrar em fadiga. Se a gente for olhar agora do outro lado, na contração excêntrica, a gente consegue verificar que a aceleração do movimento vai acontecer de forma inversa à concêntrica, ou seja, ela consegue ter valores superiores à da concêntrica com pouca velocidade, ou seja, ela já consegue alcançar picos superiores de uma repetição máxima acima de 100%, 120, 130, 140, 150, com pouca velocidade. Isso é bem determinante para o exercício. Outro fator importante é o tempo, né, associado aqui nessa curva força-tempo. A gente tem o eixo força aqui e o força, e o tempo aqui, em milésimos por segundo. O que se observa nesses grupos aqui, o grupo de destreinados e esse pontilhado no grupo de treinamento controlado explosivo, balístico, né, treinamento de força, que com pouco tempo de exercício, né, ao longo do tempo de treinamento, pouco tempo de exercício já se alcança valores altos de força no grupo que faz treinamento, que tem o treinamento balístico de explosão, de treinamento de força, em relação aos dois outros grupos que fizeram também essa mesma análise. Isso também é determinante para o treinamento de força. Bom, eu vou falar um pouco da valência potência no treinamento de força, né? A gente tem de potência é a taxa de realização de um trabalho e a razão física é força versus velocidade. Falando em treinamento de força, a gente analisa esse gráfico aqui, a gente consegue observar que no eixo vertical a gente tem a porcentagem de força, né? E no horizontal a velocidade. Então, quando eu tenho o meu pico máximo de força, eu estou numa velocidade menor e ele não coincide com o meu pico máximo de potência. Ou seja, a minha potência não vai ser atingida quando eu tivesse meu pico máximo de força. O que leva a gente a entender que existe uma velocidade ideal, né, intermediária, porque quando a gente está aqui em 4 no gráfico, na linha horizontal, é o pico máximo de potência, né? E a gente não está no máximo de força. Então, existe tanto o intermediário de força e de potência. Pensando nisso no cotidiano, no treinamento, eu consigo entender que se eu tiver uma carga muito leve, né, vou ter uma velocidade maior, então a gente vai aqui para o final do gráfico,
eu vou fazer mais repetições, entretanto, eu não vou conseguir atingir esse meu pico de potência. Pensando em trabalhar potência, não seria ideal esse tipo de treinamento. E inversamente também, se eu ter uma carga maior e eu alcançar esse meu pico de força, ali no eixo vertical, a minha velocidade vai ser menor, mas eu também não vou atingir a potência. Então, o que a gente sugere, o estudo sugere, que a gente encontre essa velocidade intermediária, principalmente no treinamento controlado, né? Assim que eu consigo mensurar melhor a minha potência. Então, ela não vai ter o meu pico de força e nem uma maior velocidade. Pode passar, por favor, Diego. A potência máxima, né? Ela se encontra em velocidades intermediárias, ou seja, 30% da minha velocidade máxima. E isso é o ideal que se encontre, né? Dentro de um treinamento de controle, para poder fazer um exercício de musculação. Pode passar, por favor, Diego. Falando do CAI, que é o ciclo de alongamento e encurtamento, né? Músculo tendíneo, o CAI ele refere-se a uma parte natural da maioria dos movimentos, né? E o conceito do CAI é que toda sequência de ação excêntrica, isométrica e concêntrica que resulta num leve alongamento é chamada de ciclo alongamento e encurtamento. Bom, o CAI ele tem 3 fases, né? A fase A aqui de pré-ativação, que acontece uma flexão plantar ali, só que eu negligencio o ar. Eu vou ter uma ativação dos meus antagonistas, né? Lembrando que o meu agonista aqui é o gastrocnêmio. Eu vou ter eu aciono o meu tibial anterior, pensando em uma contração isométrica, né? Tentando proporcionar uma maior rigidez nessa fase. Já na fase B, ela é dividida em 2 partes. Então, no primeiro momento, eu vou ter um alongamento. Aqui, quando eu faço já estou tocando ao solo, onde eu vou ter uma variação de energia mecânica, né? Eu vou perder essa energia e ter um freno. Essa contração, ela é excêntrica, então ela tem intenção de frenar. E aqui acontece uma perda de velocidade. Essa fase do ciclo, ela é a mais importante, porque é onde eu vou gerar mais energia elástica. E aí eu posso fazer uma analogia a uma funda, né? Eu estou puxando a funda nesse processo. Ainda na fase 2, a gente tem a segunda metade, onde já acontece o encurtamento. Então, eu tenho uma contração concêntrica mais potente, porque a energia gerada ali de forma passiva na primeira parte da segunda fase, que é uma energia elástica, ela que vai ser a maior usada nessa contração. Então, eu diminuo o meu gasto energético metabólico, né? Eu já vou usar essa energia que eu conservei da fase anterior. Agora, na fase C aqui, né, eu tenho um encurtamento, então eu volto ali para a fase plantar, eu já estou tocando no solo. Eu tenho uma contração concêntrica, que ela é derivada da junção da energia elástica mais a mecânica, né? Então, eu tenho uma ação concêntrica maior. Então, o ciclo, o CAI, ele tem essa função de amplificar a potência que eu consigo gerar deslocamento com menos gasto energético metabólico, né? Então, ele é aplicado principalmente em sistemas de força rápida e ele tem uma eficácia muscular de 25% para 50% até 60%, né? O CAI, ele é treinável, né? Eu tenho como diminuir o tempo de CAI em um treino assistido. E é isso. Pode passar, por favor, Diego? Diego. Obrigada. Falando em volume de treinamento agora. Então, vamos primeiro definir o que é volume, né? O volume ele é definido pela quantidade e duração de um estímulo de treinamento realizado em sessão ou ciclo de treinamento. E o volume também, no treinamento resistido, ele é definido como as séries e as repetições. Um questionamento é se o volume influencia nos ganhos de força, né? E a gente conseguiu analisar, aqui o Peterson e colaboradores, que indivíduos que treinam mais séries do mesmo exercício do que indivíduos que treinam uma série do mesmo exercício, ao decorrer desse volume de treino, tem mais ganho de força
então a gente consegue entender que sim, o volume ele interfere nos ganhos de força total, mas também, entretanto, a gente tem que pensar que o volume ele tem variáveis, né? Ele sofre interferência da frequência do aluno e intensidade desse treino. Pode passar, Diego, por favor. Falando de treinamento concorrente, então, se eu estou falando em treinamento de força, o treinamento concorrente seria o treinamento aeróbio, né? E aí a gente vai entrar numa discussão se eles são, de fato, concorrentes ou essas adaptações que cada treino faz podem ser associadas. Pode passar, Diego, por favor. Bom, analisando os aspectos fisiológicos, a gente sabe que o treinamento de força ele vai causar adaptações em nível de estoque de ATP-CP, na hipertrofia das fibras musculares e adaptações do sistema nervoso para o recrutamento de unidades motoras. Já o aeróbio, né, o treinamento aeróbio, ele vai aumentar a quantidade de mioglobina intramuscular e a capacidade aeróbia e enzimas oxidativas. Por essas respostas serem antagônicas, né, a gente pensa, tem essa discussão se pode ou não afetar as adaptações de cada um, pensando num programa que tenha os dois, né, de treinamento concorrente. Pode passar, por favor, Diego. Então, alguns autores acreditam que não encontraram um treinamento concorrente, essa concorrência significativa, então é descartada, né? Em contrapartida, há autores que encontraram significativas situações de concorrência, interferência de um treino no outro. O Dockert e colaboradores citam que há uma possível interferência durante o treinamento concorrente a um ponto de ligado a adaptações fisiológicas periféricas. Então, a gente pode pensar que eles propõem para a gente, na verdade, que o ideal é uma manipulação da intensidade de treinamento para controlar essas variáveis, pois um treinamento aeróbio intervalado de alta intensidade e um treinamento de força entre 8 a 12 RM seriam os responsáveis pelas mudanças fisiológicas a nível periférico. Ponto, encerrando. Muito obrigada, gente. É isso. Muito bem, deixa eu tirar aqui o compartilhamento, vamos discutir um pouquinho o conteúdo, assim, e a apresentação. Pessoal, uma pena que o pessoal não tá, agora tá todo mundo em bala, né, é o efeito boiada, né, os caras começam sem vídeo, aí alguém acha que tem alguma questão, porque não pode ser que nenhum possa abrir o vídeo, né, mas lembra que isso é uma pena, tá, que seria bom que vocês mostrassem o vídeo, eu tô vendo aqui, a Aline tá fazendo a boia dela, inclusive, tá se virando nos 30, né? Então para o próprio trabalho, que é uma vez ou duas vezes no semestre, tem que abrir, gente. Eu acho que eu sou muito educado, às vezes o pessoal se aproveita, tá? Mas eu continuo dizendo que eu sou muito educado, mas continuo falando que eu falei desde o início. Perde algum ponto, né? É uma pena que o pessoal está fazendo desse jeito, tá? Mas, dito isso, né? O que eu achei? O trabalho ficou legal, tá? Tem bastante informação, só que, claro, tem uma ordem ali de conteúdos que eu acho que foi a primeira apresentação que mais foi forte. Assim, é uma pena que eles não estão aí, então vou resumir um pouco, e especialmente para vocês que estão assistindo, a gente vê assim, ó, a maior parte do conteúdo não foi exatamente sobre os métodos de treinamento de força, né? Os alunos seguiram até bem, assim, coisas que eu apresento na aula, até numa ordem minha ali, que não envolve os métodos em si, são as bases gerais de treinamento. Então, por exemplo, foi apresentado muita coisa sobre ciclo, alongamento e encurtamento, mas não é o mecanismo principal sobre os métodos de treinamento de força, né? Então, vamos esclarecer isso até para ir limpando assim, o conteúdo sobre esse aspecto. Sobre os métodos de treinamento de força máxima, tá? Quando eu chamo máxima, ela é de certo modo redundante, tá? Porque o conceito de força ele já induz a esse entendimento de que sejam sempre contrações máximas ou próximas das máximas, né? Porque é isso que vai caracterizar treinamento de força. É uma brincadeira que eu sempre faço nas introduções de aula, que eu lembro do Ronei lá, quando era aluno, e uma vez eu assisti uma aula, era o professor Pelé, e ele dizia que força era tudo, e desde lá eu pego no pé dele, né? A força é o início, o meio e o fim, né? É o tudo, né? Mas o que acontece? Não adianta a gente achar que qualquer tensão muscular tem a ver com treinamento de força, porque isso só atrapalha, tá?
O que acontece? Quando a gente fala de métodos de treinamento de força, nós estamos no campo do treinamento físico, nós temos que situar um pouco, não é qualquer força, não é de qualquer jeito. Tem que ter algumas características, né? Uma delas, no geral, agora introdutório, não é só sobre o conteúdo de hoje, mas a gente tem que lembrar, que foi até bem dito pelos alunos ali, são contrações que são geradas em níveis máximos ou próximos deles. Tá? Isso é importante, isso é algo que é geral. Bom, aí tem as subdivisões, né? No conteúdo de hoje, métodos de treinamento de força máxima são treinamentos, gente, que são realizados de modo lento. Tá? Se eu pudesse resumir, são modo lento e controlado. Então, vocês viram ali, os alunos explicaram, tem algumas coisinhas para ajustar, mas os alunos explicaram bem ali as relações de força-velocidade, a lei de Hill, que vai indicar as propriedades mecânicas lá ligadas às determinantes mecânicas, ligadas à produção de força máxima. Né? E a velocidade é uma delas. Só que essa teoria só funciona quando... Nós temos que entender bem o que o Hill fez, né, há 100 anos atrás. Ele fez em situações onde ele conseguia considerar que o músculo estava em velocidade constante. É extremamente difícil, isso foi um diferencial dele, ele conseguiu construir equipamento dele mesmo, que tinha uma certa garantia sobre essa estabilidade de velocidade, embora fosse muito difícil uma fibra, imaginem na dimensão de uma fibra muscular lá, que é do fio do cabelo, ou menos do que isso, conseguir fazer esse controle todo, né? Mas ele conseguia de certo modo. Tá? Então, essa teoria ela só funciona para situações onde eu tenho uma velocidade controlada. Tá? Então, professor, mas quando eu levanto o piano, eu faço bem rápido, muito mais força do que se eu fizesse lento. Aí confunde tudo, porque eu não produzo essa força de modo controlado. Essa é a primeira confusão que a gente tem que limpar. A lei de Hill foi feita para situações onde eu garanto, de certo modo, esse controle de velocidade, que a gente sabe que é impossível biomecanicamente, que a gente tem que sair do zero e ir a zero, né, numa contração. Mas ali no meio, quando eu faço um pouco mais controlado, essa teoria fecha. Tá? Então, é o que acontece nas salas de musculação. Tá? E quando eu falo em força máxima, eu estou falando ainda de um aspecto principal, eu estou falando de poucas repetições. Tá? Que ali foi dito no final da aula, quase que não teve conteúdo de métodos. Tá? Isso foi a pena. Inclusive, eu mandei até um material para os alunos do American College, indicando quais são os critérios lá para se definir força e tal, né, mais atuais, que é uma bela discussão. Tem muita linha que varia nessas cargas. Mas o que não dá para mudar, gente, é que assim, quando eu trabalho com força máxima, não são de 8 a 12, tá? São menos repetições. São menos, tá? É assim, vai ser tendencialmente entre 2 a 6 repetições, tá? Vai ser de 2 a 6. Isso não significa que é o único jeito de aumentar a força. A gente sabe que até com força rápida tem alterações na força máxima. A gente sabe que até tem estudos que mostram com várias repetições tem ganhos também, às vezes até maior. Mas, tradicionalmente, a gente usa isso porque dessa forma, eu já te passo, Ramiro, a palavra, dessa forma a gente vai garantir que as adaptações são eminentemente mais do ponto de vista neurais, com menos participação de hipertrofia, embora seja tudo discutível. Depois a gente pode falar dos poréns. Mas, no modo geral, são poucas repetições, é de 2 a 6. Isso são métodos de treinamento de força máxima. Tá? É nessa zona que vai gerar essa questão. Espera aí, antes da pergunta, tem uma moça que levantou a voz. Só eu vou passar a palavra para o Ramiro, que se mexeu antes. Vai lá, Ramiro. Tarta, eu vi alguns estudos, eu queria te perguntar se tu já chegou a trabalhar com uma RM de 100%, ou tu sempre trabalha com duas repetições? Não, sim, direto, tá? Métodos avançados, tá? A gente direto tem os métodos, por exemplo, pirâmide, tem uns pirâmides para treinamento em alguns esportes, que já há muitos anos fazem, inclusive eu fiz quando era adolescente, que passavam por uma repetição. Geralmente envolvia uma carga um pouco extrema, assim, mas hoje em dia já está se fazendo mais, tá? Mas a gente fazia isso com cargas mais extremas, quando a gente chega a quebrar, isso era para caras mais avançados, tinha que quebrar teto assim, de treinamento, aí se fazia pirâmides, se trabalhando a 100% ou a 105%, que tu induzia o cara a fazer uma força fora do comum, e aí tinha um pouco de potenciação ali, tinha um PPA que tu produzia antes, e aí tu conseguia gerar essa força aí estranha, mas tinha muita motivação no meio, assim. Isso... Tu consegue mandar esse material de 105%, Tarta? Porque isso eu nunca vi, nunca achei.
Tá, isso é avançado, é coisa bem assim, ó, de algum... O pessoal do Remo fazia, tá? Que era a minha experiência. E coisas bem avançadas, assim, mas eu te mando, eu só acho que não vai ser científico, quase certo. Tá? Por isso que eu digo assim que não é o mais comum e não acho que deveria ser usado com alunos iniciantes nem intermediários. Eu acho que não tem porquê. É só isso que tu colocou. Mas dá para fazer um RM? Dá. Tá? Inclusive, não tem evidência que mostre que gere lesão. O pessoal é muito disso. Não pode porque pode gerar lesão e tal. Não tem evidência. Se tu fizer um bom aquecimento e fizer uma base inicial num aluno, claro, minimamente ele saber fazer o exercício, não existe evidência que mostre que tenha gerado lesão em um monte de gente, até porque pouca gente faz mesmo. Mas assim, ó, eu acho que não tem por que fazer, né? Eu acho que dá para trabalhar com essas repetições ali, que são poucas iguais, mas com um pouquinho de repetição ali, de 2 a 6. Agora, lembra disso, que sempre na zona, por exemplo, de 2 a 6, tá? E na tabela que eu uso, eu vou dizer que hipertrofia é de 8 a 12. Aí, assim, a brincadeira é essa, né, Ramiro? Mas, professor, então a 7 eu não treino nada. Não é isso. Não é isso. É só, tendencialmente, tu tem mais chance, tá? Inclusive, eu mostro no meu material, deixa eu ver se eu mostro para vocês rápido. Assim, ó, deixa eu ver se eu achar, tá? Aqui rapidinho. Eu mostro que essas repetições vão variar do tipo de aluno ou de atleta, exatamente, até a zona de adaptação vai variar muito dependendo já do tipo de atleta. Mesmo que a gente não esteja trabalhando com atleta, nos ajuda a entender, né? Deixa eu ver se eu achar aqui, fácil, treinamento de força. Eu mostro essa tabela aqui com o resultado que chama a atenção, que as repetições nas zonas de treino variam bastante dependendo do tipo de atleta. Caras de resistência vão poder fazer mais para ter mesmo as adaptações. Resumindo um pouco, né? Aqui, ó, já abriu até a própria. Eu gosto de mostrar isso aqui. Olha só. Vejam aqui as zonas de treinamento de força para fundistas, levantadores de peso, tá? Um estudo aqui do Bachelor Yearly, que é com atletas de resistência também. Mas vejam aqui, principalmente fundistas versus levantadores de peso, ó. Claramente, o número de repetições para percentuais de RM variam muito até a falha. Tá? Varia muito individualmente. Então, tu vai ter zonas de treinamento de força que eles vão estar próximos, e a gente sabe que muitas vezes nem precisa trabalhar até a falha, mas ele nos serve para entender que há muita variação de repetições. Quando eu trabalho, por exemplo, a 95%, que é uma zona que vai pegar mais força máxima aqui, olhem o número de repetições, varia muito. E quando eu estou numa zona de hipertrofia, a variação pode ser até de 100%. Por um mesmo aluno. Por isso que é bom eu avaliar com repetições também. Tá? Então, essas tabelas que eu dou é uma alternativa para alunos iniciantes para eu ter mais chance de acertar. Mas depois a gente tem que considerar que as repetições vão variar muito. Claro, não perto do máximo. Do máximo vai estar sempre próximo do 1. Mas depois, vejam, a 95 já varia bastante. Isso aqui não é pouca coisa. Isso aqui vai de 3 a 6 repetições, para terem ideia. Tá? Então, é uma tabela que a gente tem que considerar para a realidade de treino. Os atletas vão variar muito. E aí o Berreal depois pode falar da experiência dele que ele vive no dia a dia. Vai ter atleta com características, às vezes posição até igual, mas podem ter alguma característica que varia, embora os deles geralmente sejam jogador de vôlei, né, Berreal? Sim. Não, só para complementar aí, Tato, que tu falou, por exemplo, em relação ao teste 1RM, eu acho que o que vai determinar se tu pode fazer o teste 1RM ou não é o nível do teu atleta. Por exemplo, no meu nível lá, com atleta de alto rendimento e até com os moleques da seleção sub-19, eu não faço teste 1RM, porque senão a capacidade de adaptação é tão grande que eu vou ter que fazer teste 1RM toda semana. E aí eu não tenho tempo para isso. Na realidade, o que eu faço? Eu proponho um teste agora me esqueci o nome dele lá, aquele que tu faz a relação, Tata, do número de repetições pela carga. Sim, Lombard. Do Lombard, entendeu? Por exemplo, o cara fez um supino com 100 quilos, 6 repetições. Isso tu coloca numa equação, ele vai te dar uma carga muito próxima de um RM que dá os estudos que validaram, né, esse teste submáximo com um teste máximo de RM, ele dá um índice de confiança de 98%, ou seja, tu estava muito próximo de um RM. E a partir daquilo ali eu vou estabelecendo a carga, porque isso aí vai ter uma série de variações. Primeiro,
o tipo de fibra muscular que o atleta tem. Quer dizer, hoje a gente não tem condição no Brasil, até do ponto de vista ético, é difícil fazer um teste para poder ver que tipo de fibra o cara tem. Por exemplo, um cara de fibra tipo 1, ele vai conseguir ganhar mais força num período mais rápido, vai ter que mudar mais rápido o teste de RM. O cara que tem potência, se tu trabalhar numa faixa não tão perto da repetição máxima, mas numa faixa intermediária mais próximo de potência, o cara vai melhorar a força máxima dele, vai melhorar a potência. Então, por exemplo, quando tu trabalha com esportes coletivos, é muito difícil poder fazer isso, porque tu tem uma gama muito grande de atletas com diferentes características que tu não vai conseguir fazer. Agora, Mas boa essa dica aí do teste. Ele reduz bastante o tempo de avaliação, né? Tu faz uma tentativa, ele faz o número de repetições e aí tu estima uma máxima, dali tu ajusta as cargas, né? Ajusta as cargas, né? Bem interessante. Mas, Ramiro, só para não andar muito, eu te respondi mais ou menos a questão lá inicial. Era ligado Eu ia falar mais coisa, mas já vamos deixar assim. Se eu achar, depois eu te mando, tá? Esse material, mas certamente não vai ser muito mais de alguma escola de treinamento avançado, assim, que não está totalmente publicado, tá? Mas que os caras fazem muita experiência nisso. Teve uma menina que ia perguntar, gente, só para não perder a pergunta. Valeu, Tarta. Valeu, Guilherme. Eu me esqueci. Passou tanto tempo, tu até esqueceu. A Aline levantou a mão ali, estou vendo aqui. Eu levantei, mas eu também tinha esquecido um pouquinho. Deixa eu pensar uma coisa. Eu acho que era sobre o RM. Tá, então, voltando ao assunto do trabalho que eles apresentaram. É interessante, então, fazer o teste de um RM para saber qual faixa de repetição aplicar para saber a potência ou é descartável? Olha só, vamos falar sobre isso de modo geral, porque o Berriel também falou da experiência dele. Assim, ó, gente, na maior parte dos casos, vamos falar da saúde, tá? O pessoal não faz RM, mas também os motivos não são os mais nobres, tá? Geralmente, assim, ó, tem muito treino de força sendo feito errado, não individualizado e sem nenhuma avaliação, até onde se poderia fazer avaliações, como o Berriel deu mesmo. Hoje em dia tem modelos de equações até preditivas em cima da massa corporal e cargas iniciais, ou até a própria RM estimada mesmo. Tá? E são coisas boas, que dão um bom ajuste, só que as pessoas não fazem muito por causa da desculpa, assim, que é que tem muito aluno no horário e não conseguem fazer uma avaliação mais individualizada. Muitas vezes, gente, por causa da preguiça mesmo, tá? É isso que eu falei para vocês desde o início. Vocês vão encontrar culturas locais que vão aplastar vocês, vão dizer, não, isso aqui não dá na real, não dá para fazer, porque e assim, ó, vai ter sempre uma tensão e quase sempre vai ser de gente das antigas que vão estar com medo de fazer sombra, tá? Porque tem como fazer coisas práticas também, como o Berriel já saiu dando a ideia. Olha, RM é difícil, eu não consigo fazer mesmo com meus atletas, mas eu consigo fazer um teste indireto que me indica lá uma carga máxima, etc. Mas assim, ó, só com o Berriel que tem história, eu nem vou puxar ele agora, porque senão a gente já falaria toda manhã sobre essas experiências dele, até com um cara que, assim, eu vou só resumir, um cara que era atleta de nível olímpico, que ele me contou, e o cara dizia, eu sou o tal, né? Eu já fui medalhista olímpico, então eu faço o meu treino, que era igual de 15 anos atrás, estou chutando, né, Berriel? Mas era uma coisa assim, o cara fazia o mesmo treino, e é óbvio que depois de 15 anos, com envelhecimento, com todo o desenvolvimento do atleta, tem que estar diferente. E o cara treinava errado, mas ele era o tal. Então, vocês vão achar em diferentes motivos essa tensão para não se fazer as coisas. Mas o que eu diria para vocês é que o bom seria vocês avaliarem bem mesmo. Fazerem testes, sim, para ter esses dados com vocês. Por todos os motivos que a gente já falou ao longo do semestre. Para ter um controle também do que está acontecendo com o aluno, cruzar com as informações de overheating do aluno, para vocês terem mais informação que não seja só intuição para as decisões de baixar a carga ou não. Tá? E por isso que hoje o exemplo do Berriel vai ser legal, depois na segunda parte da aula, para tratar disso. Mas vou voltar para o conteúdo, para a gente ir limpando o campo. Tá? O que acontece? O que eu senti falta é sobre métodos de treinamento de força. Então, assim, os métodos mais tradicionais são de 2 a 6 repetições. Geralmente, o mais comum é de 2 a 3 séries. Tá? A gente sabe, ali foi colocado... O estranho assim que os alunos começaram a falar de treinamento concorrente, que é
é um aspecto avançado de treino, né? Mas é importante entender os métodos antes de fazer até os concorrentes, né? Entender também o que acontece, e isso eu senti falta. Então, de 2 a 3 séries, não é estranho ir para 4 séries em alunos mais intermediários, avançados. Isso vai depender do número de exercícios que tu faz para os grupos musculares também. Esse é um design que vocês vão ver lá com o Ronei, nas disciplinas mais à frente, de como escolher os grupos musculares para ter um somatório de estímulos para aqueles grupos musculares. Tá? Isso vai ser importante nessa escolha. Mas, em geral, assim, o mais comum é de 2 a 3 séries, entre 2 a 6 repetições, para força máxima, não força para hipertrofia, que é um pouquinho mais, a gente bota numa zona um pouquinho maior. Outro aspecto, pessoal, seguindo a relação de intensidade e intervalo, que tem a ver com densidade, a gente tem que lembrar assim, ó, como é um treino onde as forças são mais próximas da máxima, mais próximas de 100%, porque eu faço poucas repetições, é fácil da gente entender o intervalo como tem que ser. Tá? Os intervalos eles devem ser relativamente altos. Na minha tabela do material do semestre passado, eu arrisco a errar um pouquinho em cima do que o American College dá. Tá? Eu coloco ali entre 2 a 3 minutos. Tá? O American College indica que seja mais do que isso o intervalo entre séries. Tá? Que seja necessário mais tempo para uma boa adaptação, etc. O que eu falo assim, gente? Tudo bem, se puderem, façam mais, mas na realidade que eu tenho de treino do dia a dia, é difícil manter os alunos disciplinados a fazerem tanto tempo de intervalo. Às vezes tem a estratégia de variar grupos musculares, isso ajuda, tá? Mas se eu tenho que ficar parado, é difícil. Então, quando eu consigo 2 minutos, eu já estou estourando foguete. Mas essa é a minha experiência no mundo real. Também é uma coisa de disciplinar, mas não é fácil mesmo, tá? Que mais, pessoal? Os intervalos, força mais lenta, tá? Então não tem toda essa parte de força rápida, por exemplo, vocês viram ali a curva que tinha da taxa de desenvolvimento de força em 200 milissegundos, uma curva que o aluno mostrou ali, que é uma figura que eu mostro em aula, né? Nesse caso, pessoal, tem que cuidar, tá? Realmente, o exemplo da figura é que nesses tipos de treino de hoje, que é treinamentos de força máxima, as cargas são com mais de 500 milissegundos, elas são mais lentas, tá? Então não tem a ver com força rápida. Força rápida vai ser outra aula e vai ter outras características. Aí o ciclo alongamento e encurtamento vai ter sentido, tá? Aqui não. Aqui a gente sabe que pode ser um fator em várias situações, mas ele vai ser muito mais, o tendão vai funcionar muito mais como um transmissor, tá? Na força máxima. Tá? Mas quase sempre em regime lento de produção, porque é onde vocês viram pela curva de Hill, onde eu tenho mais potencial de produção de força, tá? Claramente. Então, é nessas situações mais lentas. Alguém levantou a mão aí, acho que foi a Edilene. Eu, prof. Uma dúvida, tu falou das repetições até 6, por exemplo, menos repetições para a força máxima. Quando a gente é mais repetições, seria resistência, é isso, né? Não, mas no meio do caminho, Edilene, lembra que tem um treinamento de força para hipertrofia, que é de 8 a 12. Então, onde eu vou ter essa é a minha dúvida. Mas também com um aumento de massa muscular. E ali eu ganho força, mas não tão diretamente. Eu tenho que lembrar disso. A brincadeira que eu falo é o seguinte, ó, se hipertrofia fosse o principal treino para aumento de força, todo fisiculturista seria levantador de peso, resumindo. Sim. Sabe que não é. O que eu queria... Paralelas. Entendi. Mas o que eu queria, o peso que a gente coloca, por exemplo, até as 6 repetições, seria com uma carga máxima também, um peso? Sim, vai ser sempre próximo da falha, tá? Aí tem os percentuais ali que a gente trabalha. Eu mostrei numa tabela mais agressiva que eu costumo usar, mas eu tenho modificado um pouco, que eu vi que as tabelas mais modernas estão usando coisa diferente. Mas para força máxima, é entre perto dos 100% até uns 90%. Essa é a zona, porque tem que ser poucas repetições, tá? E aí é bem próximo de 100%. Mas lembra que varia um pouco, em função do tipo de aluno que tu pode ter. Se é um cara mais de resistência, ele costuma fazer um pouquinho mais de repetições, para aquele percentual Entendi. da força máxima, né? Eu mostrei na outra figura, tem uma certa variação ali que a gente tem que considerar, assim, né? Por isso que a melhor coisa é avaliar, é fazer o teste de força e ver no dia a dia da prática dele. Ele está trabalhando com 95%, pode ser que ele sofra de cara. Aí tu vai ver que esse cara é mais anaeróbico, então eu tenho que trabalhar com um pouquinho menos de repetição para ele ter essa adaptação.
Esses são os ajustes que a gente vai fazendo ao longo do... Aline, o que tu tá fazendo aí? Não para de mexer esse braço. Isso sim que é treino de resistência. Estou fazendo Eu não ouvi, alguém me traduz aí o que ela falou. brigadeiro. Isso é muito importante. Droga essa distância aí. Senão, próximo... Brigadeiro branco, guria. Sim, né? Brigadeiro branco. Rapidinho, só para perguntar uma coisa para fechar de vez com a minha dúvida. Então, é muito difícil conseguir atingir uma potência máxima com 12 repetições? Tipo, não, quase impossível? Não. Aí, assim, tá. O assunto de hoje não envolve força rápida nem potência, tá? Lembrando disso. Agora, nos treinos de força rápida, que nós vamos ver mais na aula que vem, o número de repetições pode chegar a 12 mesmo. Aí vejam que é o mesmo número de zona de repetição para hipertrofia, mas são treinos diferentes, porque o treino de força para hipertrofia é de 8 a 12 repetições, só que é em regime lento controlado, tá? É que nem musculação tradicional. Já o treino de potência, que a Aline falou, a gente vai costumar chamar isso de como se fosse treinamentos de força rápida. Nesses casos, a gente pode fazer entre 6 a 12 repetições. Pode variar um pouco, mas em geral é 6 a 12, ou seja, é muito parecido, só que são exercícios diferentes, são saltos, né, são arrancadas, mudanças de direção, são situações onde tu vai colocar o músculo em regime rápido, e aí vai fugir da situação controlada, e aí a lei de Hill desaparece. Né? Essas leis já não funcionam assim, porque o músculo não está agindo como a lei foi feita, como os testes foram feitos lá inicialmente. Aí muda, aí nós vamos ver que vai ter um componente elástico ali, adicionando trabalho, por aí vai. Mas sobre força máxima é isso, gente. O treinamento de força máxima, por ter cargas relativamente altas, necessitam de um bom aquecimento. Essa é uma outra dica, tá? Que isso vai assim, é uma regra geral. Conforme o treino envolve maiores cargas mecânicas na eficiência de transmissão, ou seja, é muita carga que vai ser transmitida para articulações, etc., o aquecimento tem que ser mais bem feito. Tem que ser um aquecimento geral associado a um aquecimento específico. Então, não adianta só caminhar 5, 10 minutos. Tem que ir lá e fazer o exercício até com uma carga baixa, com um número de repetições altas para aquecer a região. Esses cuidados vão sempre funcionar conforme eu aumento essa carga na eficiência de transmissão e conforme eu aumento também a complexidade neuromuscular. Tá? Essas regras, em geral, acontecem mais ou menos assim. Diga, alguém levantou. Está sem microfone. Juliane. Tadinha, ficou sem microfone. Se quiser pelo chat também. Como é que eu identifico, prof, que nem tu falou antes ali, se a pessoa é mais anaeróbia ou como que tu... O Berriel comentou, tá? É difícil, tá? A melhor medida seria a biópsia, que não, eticamente, não é realista, tá? Tem testes, tem um teste de Bosco, que é a melhor estimativa não invasiva para estimar isso. É um teste de saltos de 1 minuto, tá? O teste de Bosco é isso, é salto vertical durante 1 minuto. Busquem, se quiserem, até tem como, tá? É só buscar ali, é fácil de se aplicar, não é difícil, embora tenha uma carga alta, tá? Mas mesmo assim, eu vou te dizer que no mundo real, o que a gente mais faz é compreender as respostas do aluno ao longo do treino, percebendo o que o aluno está fazendo ao longo do treino, como ele sofre com as cargas de mais de resistência ou mais de força. E aí tu vai entendendo essa zona, entendeu? Porque é a interpretação daquelas linhas que eu mostrei ali antes. Não adianta, claro, se tu pega um cara que é corredor fundista, tu sabe que ele é de resistência, aí tu vai ver que ele vai fazer mais repetições para mesmos percentuais, né? Isso é o que a linha ali dos estudos mostraram, né? Se for um cara mais de força, claramente, levantador de peso, tu vai saber que é mais... Só que, claro, o teu aluno, tu não sabe, né? Aí a experiência vai te mostrando, tu vai ver como ele vai falhar, como ele fadiga frente às cargas, e aí tu vai fazer esses ajustes mais específicos. Mas lembra que tudo isso vem se tu fizer a avaliação. Se tu ir de olho, é muito mais difícil fazer isso aí. Esse é o problema, essa é a minha crítica a muita prática que se tem ainda. Eu faz 2 anos entrei numa academia de bairro aqui, fui ver o que estava acontecendo e, meu Deus, fiquei triste de ver que as coisas não mudaram em 20 anos. Os caras indo de olho, eu vou só fazer tua fichinha 3 de 15, 3 de 12 para todo mundo. Assim, se é mulher, faz mais perna. Umas coisas que não deveria ter uma avaliação melhor, assim. Hoje tem muita coisa simples que só o limite é o conhecimento, sabe? Que daria para fazer diferente.
E não tem jeito, gente, vou repetir de novo, tá? A longo prazo, quem mais se ferra, além do aluno, é vocês mesmos. Porque, assim, é o que eu vejo de colega desestimulado, porque, claro, se o cara vai ficar só repetindo coisa, liga a esteira e dá oi e fica fazendo gracinha com o aluno, chega uma hora que nem o cara aguenta mais, né? Por isso que a periodização é uma ferramenta poderosa de motivação até da profissão de vocês, tá? Resumindo um pouco a teoria do treinamento toda, tá? É para ir se testando. E o BRE é um bom exemplo disso que a gente vai ouvir logo mais, tá? Mas para fechar, acho que sobre treinamento de força máxima, vejam lá no meu conteúdo também aquela tabela de cargas de força, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá lá no material do semestre anterior que está no Moodle. Aqui, ó. Vejam essas tabelas aqui, eu mostrei essa aqui, ó, principalmente. Tá? Vejam que a força máxima, ó, é bem maior. Isso aqui eu já mudei. Antigamente eu trabalhava só com 95% a 100%, mas não é. Isso é para atletas de alto nível e tal. Para a área da saúde é 85% a 100%. É bem mais amplo aqui a zona de treinamentos de força, tá? Que se aproxima da hipertrofia. E a hipertrofia é mais baixa ainda do que aqueles percentuais que eu botei aqui. Aqui eu fui meio agressiva, que eu teria que estender mais para baixo aqui cada zona, tá? Resumindo um pouco. Mas vejam essa tabela aqui, que é a que mais serve. Tá? E outra informação é o intervalo aqui das sessões, gente. O que acontece? Como é força máxima, tá? Como é força máxima, eu preciso de um intervalo para o mesmo grupo muscular de 2 a 3 dias. Pode variar. Atletas de alto nível fazem até uma semana de estímulo, mas isso é levantamento de peso. Os caras dão cargas tão altas que o tempo de supercompensação é de uma semana. Normalmente, para alunos no campo da saúde, é 2 a 3 dias. Não é sessão de treino, é sempre grupo muscular. Então, por exemplo, eu posso treinar 5 vezes por semana, mas eu vou distribuir os grupos musculares de modo a me recuperar a cada 2 ou 3 dias para trabalhar a força máxima, com aquele mesmo grupo. Então, se eu tenho treino antes, eu alterno, treino outros grupos musculares, de modo a dar esses tempos sempre, de 2 a 3 dias. Tá? Essa é a dica, e essa que é a dificuldade de montar o treino, escolher os exercícios para fechar a grade de treino aí ao longo da semana. Tá? Não é tão difícil, depois que pega a manha, o BRL faz isso de olhos fechados. Tá, deixa eu só complementar algumas coisinhas ali. Vai lá. Tem uma questão que me incomoda muito, que é essa coisa do treino de hipertrofia, entendeu? As pessoas, de uma maneira geral, se preocupam muito com o treino de hipertrofia, porque a pessoa tem que ficar musculosa, não sei lá o quê. E, na realidade, se tu for pensar num treinamento do ponto de vista da saúde ou do desempenho, a pessoa tem que ter força, não tem que ter hipertrofia, entendeu? A hipertrofia, na realidade, é aquela zona que o Tarta fala ali de hipertrofia, do meu ponto de vista, ela é muito mais para te usar como uma ligação entre o treinamento de resistência e o treinamento de força máxima para uma pessoa que não está adaptada a um treinamento de força, do que propriamente tu usar o treinamento de hipertrofia como objetivo. Na realidade, até porque se tu trabalhar com zonas ali, que nem aquela tabela que o Tarta falou, de 85% a 100%, com 6 repetições, tu vai conseguir ter hipertrofia da mesma forma, né? Quer dizer, qual é o sentido de tu trabalhar hipertrofias? Por exemplo, eu tenho um problema muito grande se tu for pensar para o lado da hipertrofia. Meus atletas são tudo gigantes, 2,10 m, 2,12 m. Os caras têm os membros muito compridos. Eles não têm a massa muscular, se distribui muito no osso. Eles não têm como ganhar massa, né? Não fica visível. Não que eles não ganhem, não fica visível, porque a distribuição é maior. Então, essa questão do treinamento de hipertrofia, ele é muito mais voltado para essa questão do fitness aí do que propriamente para a saúde. Eu acho que o importante, e a literatura mostra isso, que para idoso, para novo, para atleta, para qualquer um, o importante é tu ter um nível de força adequado. E o nível de força adequado, tu vai trabalhar com aquelas cargas ali muito próximo da força máxima, não tem jeito. E outra coisa, que tu perguntou a respeito de como é que tu sabe se a fibra é tipo 1 ou tipo 2, na realidade, quando tu começa a criar um ciclo de avaliação e entender o comportamento do teu aluno ao longo do período que tu programou, tu vai começar a entender o porquê que tipo de característica aquele teu aluno ou teu atleta tem. Por exemplo, uma coisa que eu vejo já nesses 20 anos que eu trabalho, o atleta que tem fibra tipo 1, ele consegue levantar uma carga muito grande, mas ele é muito mais lento. Ele não é um atleta tão rápido, tão explosivo.
enquanto que um atleta explosivo que tem uma fibra tipo 2, por exemplo, ele consegue carregar uma carga grande, não tão grande como a do outro, mas ele consegue ser muito mais explosivo, né? Então, isso são coisas que tu vai criando uma rotina de avaliação, adaptação e reavaliação do teu aluno ou do teu atleta, e tu entendendo, logicamente, tu tendo o conhecimento daquele conceito, tu consegue começar a perceber no teu dia a dia, opa, esse aqui tem essa característica, esse aqui tem aquela característica. Então, na realidade, isso é uma junção de duas coisas, né? Que é monitoramento e conhecimento, né? Tu tem que, primeiro, conhecer o que tu vai aplicar e depois monitorar tudo aquilo ali para ver se realmente está funcionando. É bem legal, Berreal, isso, porque é até o assunto do tópico depois, né? É essa parte também de olhar o aluno, né? Perceber também. Não adianta treinador que bota o treino no quadro e vai embora, não vê nunca o cara. Não adianta, falta coisa ali, porque tem uma avaliação que é diária, que o Berreal vai falar disso, que vai ajudar nessa escolha, respondendo a Edilene, né? A entender como é que o aluno sofre mais. E tem até a questão psicossocial, tem aluno que diz assim, professor, eu adoro tiro de 400, professor, eu adoro tiro de 1000, e adoro tiro de 100, e às vezes tu acha outros alunos que falam exatamente a coisa contrária, só muda, ao invés de 100 ele gosta dos de 1000, e isso também tem essa relação de o tipo de sofrimento ou intensidade que dá gera uma relação de prazer diferente, e não adianta tu querer achar que vai estimar tudo com um número e tal, tu vai ter que estar no dia a dia, e o Berreal vai falar um pouquinho disso. Pessoal, vou parar por aqui porque eu já falei demais e estou tirando o tempo do Berreal. Vou parar aqui a gravação, a gente faz